E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. A história começa mostrando um garoto correndo desesperadamente. Ele nos conta que toda manhã ele tem o costume de encontrar com uma certa pessoa, então o garoto vai até uma quadra de basquete. E quando ele ia revelar quem era essa pessoa, o cara acaba levando uma bolada na cara. A garota vai até ele pedindo desculpas, explicando que estava treinando seus passes e acabou acertando ele sem intenção. Ela começa a passar a mão na testa dele perguntando se está doendo. Ele todo envergonhado nega. Então ela dá um Kit Kat como pedido de desculpas. E obviamente o cara aceita. Depois disso, o protagonista nos conta que estuda em um colégio particular famoso pela tradição nos esportes. E depois que terminou o ensino fundamental, entrou para o time de badminton do ensino médio. Ele sempre tenta ser o primeiro a chegar nos treinos de manhã, porém a Shinatsu Kano do time feminino de basquete sempre chega antes dele. Independente de como está o tempo, ela sempre está lá treinando seu basquete, então o protagonista nos conta que ela é a pessoa que ele gosta. Mais tarde, a escola já está cheio de grupos de pessoas praticando esporte, e enquanto isso, o prota está se lamentando pois queria muito se casar com Shinatsu. Seu amigo pergunta que papo de casamento é esse. Ele conta que depois de casados, poderia estar com ela todo o tempo. Seu amigo comenta que o Taiki não tem coragem nem de chamar ela para sair, até porque Shinatsu é uma grande promessa do time de basquete, e também é muito carismática onde tem tudo para fazer bastante sucesso, sendo popular dentro e fora do colégio. Já o protagonista não se destaca muito no badminton, e está longe de ser popular. Seu amigo até faz uma analogia, dizendo que a garota é o time que sempre chega nas finais, já o prota é o time que nunca passa da primeira rodada. Ele revela que tem muitos motivos para falar com Shinatsu, pois sua mãe também já foi jogadora de basquete, e depois comenta que entende o lado do seu amigo Kyo, mas mesmo assim ele vai continuar tentando conquistar a garota. Então Kyo pede para que Taiki pelo menos tente ir para a segunda rodada, para fazer com que pelo menos ela se lembre do seu nome. Nesse momento uma conhecida chega e bate nos joelhos dele. Essa garota é uma amiga do fundamental, e nesse semestre ela entrou para o ensino médio. Depois dessa brincadeira, Taiki pede uma opinião à sua amiga, perguntando sobre o que deixa as garotas felizes. A garota já fica logo animada pensando que ele está gostando de alguém, então responde que primeiramente ele não pode ser um bobão, pois precisa passar a impressão de que é tranquilo e confiável, e por fim, comenta que ele precisa ter um corpo musculoso. Mais tarde, enquanto Taiki estava indo pro treino, ele acaba encontrando a Shinatsu sentada lendo um livro e aguardando a quadra abrir. O garoto fica fascinado com sua beleza, e em seguida fica motivado pois essa é a chance perfeita para falar com a garota. Porém, ele está bastante nervoso sem saber o que vai dizer, então tem a ideia de perguntar o que ela está lendo, mas ao perceber que Shinatsu estava focada lendo um livro sobre basquete, ele achou melhor ficar calado e não atrapalhar. Mas logo em seguida a menina espirra, então ele rapidamente oferece seu cachecol para ela, depois começa a tirar várias coisas da bolsa que protegem de resfriados, só que ele acaba percebendo que ficou muito afobado se deixando levar pela situação. A garota dá uma olhadinha para ele, e diz que está curiosa para saber o que mais ele tem na bolsa. O nerdão começa a procurar mais coisas, e Shinatsu começa a rir dizendo que era apenas uma brincadeira. Posteriormente, o garoto que começa a espirrar, então Shinatsu devolve o seu cachecol, pedindo para que ele tome cuidado e fique aquecido. O cara já fica imaginando que aquela situação parece de marido e mulher, depois dela terminar de colocar o cachecol nele. O guarda chega entregando a chave da quadra. Então a garota se levanta para entrar, e diz para Taiki tomar cuidado para não pegar um resfriado. O garoto surpreso, pergunta como ela sabe o seu nome, então ela misteriosamente pede para que ele tente adivinhar, e em seguida diz que sua mãe era ótima. É aí que ele nota que sua mãe tinha escrito o seu nome no cachecol e por isso Shinatsu sabia o seu nome. Já na próxima cena, Taiki está praticando, então um dos seus companheiros pede para que ele pegue um pano úmido. Enquanto ele faz isso, o cara está felizão por Shinatsu ter falado o seu nome, e fica motivado em pegar o contato da garota. Quando estava voltando, ele vê Shinatsu conversando com o técnico de basquete, e sua amiga Ina percebe que ele estava babando por Shinatsu, e diz para ele se colocar em seu lugar. Taiki fala que não era nada disso, só ficou curioso pois parecia importante. Então Ina brinca dizendo que certo dia viu Shinatsu andando com um garoto. Taiki cai facilmente na brincadeira dela, fazendo ela perceber que ele gosta da Shinatsu. Depois disso, quando já estava na hora de ir embora,
Taiki percebe que acabou esquecendo sua toalha no ginásio. E quando chega para pegar, encontra novamente Shinatsu treinando. Ela percebe a sua presença e eles começam a conversar. Ele comenta que não é bom exagerar com o treinamento. A garota concorda, mas relata que naquele momento estava precisando se distrair. Então ela joga a bola em Taiki chamando ele para praticar com ela. Os dois começam a jogar, e o cara literalmente foi amassado pela garota. Taiki pede uma pausa pois já estava acabado. E enquanto isso, ele conta que sua mãe também jogava basquete, e ele costumava jogar com ela antigamente. Shinatsu também revela que sua mãe praticava basquete e as duas também jogavam juntas. Ela pergunta se Taiki nunca cogitou jogar basquete, mas ele responde que nunca se deu bem com esportes coletivos, pois afinal ele gosta muito de praticar o badminton. Taiki pergunta se ela tem o costume de praticar mesmo quando as aulas acabam, pois conta que há um ano atrás, em um dia que não tinha treinos na escola, ele resolveu dar uma passadinha no ginásio, mas quando abriu a porta, encontrou Shinatsu sozinha praticando e chorando ao mesmo tempo, e pelos boatos ficou sabendo que ela não tinha conseguido se qualificar para o campeonato nacional. Então, ao ver a determinação da garota, ele conta que isso deixou mais determinado. Shinatsu fica envergonhada e diz que tinha esquecido disso, mas nesse momento chega o guarda dizendo que já está na hora de ir para casa. Enquanto arrumam as coisas, os dois acabam pegando uma bola de basquete ao mesmo tempo, criando um climinha entre os dois. No outro dia, Taiki acorda e sua mãe já tinha preparado seu almoço para levar para a escola. Ele percebe uma revista onde tinha foto da Shinatsu. Sua mãe pergunta se ele a conhece, contando que antigamente ela mais a mãe da garota jogava juntas no time de basquete. Taiki fica impressionado, percebendo que é uma ótima desculpa para iniciar uma conversa com a garota. Ela continua contando que ainda se falam de vez em quando, porém revela que a família da Shinatsu vão morar em outro país. Nesse momento o protagonista começa a juntar os pontos, percebendo que tudo faz sentido agora, então ele sai correndo desesperado, se perguntando se Shinatsu vai realmente deixar que isso aconteça, pois todo esse tempo a garota tem se esforçado muito, sendo sempre a primeira pessoa a chegar nos treinos. Quando ele chega no ginásio, a garota realmente estava lá. Ele grita para que ela não desista de ir para o campeonato nacional, explicando que aprendeu com ela sobre o que é trabalhar duro todos os dias para alcançar um objetivo, e não desanimar mesmo depois de perder. Em seguida ele revela que está sabendo que ela vai mudar de país, porém a Shinatsu responde que isso não é verdade, pois apenas sua família que vai se mudar e ela vai ficar na casa de um conhecido. Envergonhado, Taiki percebe que novamente ele se afobou. Ele pede desculpas e se retira, mas ela continua dizendo que ficou dividida na sua escolha, pois vai se sentir sozinha e ter que ficar longe de sua família. Mas depois da conversa que teve com ele anteriormente, ela se lembrou do quanto queria ir para o campeonato nacional, e assim decidiu ficar. Então ela agradece o Taiki, dizendo que tudo isso foi por sua causa, e chama ele para jogar mais uma vez qualquer dia desses. No dia posterior, Taiki está em sua cama envergonhado, pois falou muitas coisas constrangedoras, ficando aliviado que hoje é domingo e não vai precisar ir pro treino. Quando ele desce para a sala, acaba tendo uma surpresa, encontra Shinatsu em sua própria casa. O cara fica sem entender nada, e sua mãe conta para ele que a partir de agora, a filha da sua amiga vai começar a morar com eles. Então depois disso, Shinatsu agradece eles por deixar ela morar na casa, e todos da família desejam boas-vindas a ela. A garota trouxe até um presente como agradecimento. O pai do prota fica impressionado em como ela é bonita, já Taiki continua confuso com tudo isso, afinal ele já ficava nervoso vendo ela com uniforme escolar e agora vai poder ver ela até de pijama, ou até mesmo cozinhando. Depois disso, ele continua desesperado em seu quarto, e a gente fica sabendo que Shinatsu vai morar com eles durante 2 anos até se formar. Enquanto isso, a garota bate em sua porta para avisar que sua mãe mandou ele ir tomar banho. O garoto tenta disfarçar seu nervosismo, pois afinal ela tinha acabado de sair do banho e estava muito linda. Ele responde que vai apenas terminar de ler e já está indo, mas nesse momento ela se aproxima curiosa com o que o protagonista está lendo. O cara envergonhado oferece sua revista para ela ler, se distanciando, pois se ela se aproximar muito Taiki
Taiki vai acabar surtando. Shinatsu fica olhando para ele fixamente e diz que está feliz, pois mesmo que seja estressante morar na casa de outra pessoa, ter alguém por perto que ela já tem um certo costume é reconfortante e a deixa mais tranquila. Depois disso, ela se retira com a revista. Enquanto se prepara para tomar banho, ele fica pensativo se é apenas ele que está nervoso com essa situação ou se a Shinatsu também está nervosa por estar morando com um garoto da sua idade. Quando ele chega até a banheira, já logo imagina a garota, pois ela estava no local há pouco tempo, mas em seguida ele se sente um idiota por estar nervoso com essas situações. Depois disso, ele está praticando, e seu amigo, que já está sabendo de tudo, nota que Taiki não está escondendo sua felicidade, então pede para que ele não deixe os outros saberem que Shinatsu está morando com ele, pois afinal, a garota é muito popular, e se seus admiradores descobrirem isso, podem acabar querendo descontar no Taiki. Enquanto treinam, seu amigo fala que Taiki é um cara de sorte por estar morando junto da garota que gosta, e afirma que talvez consigam sair juntos algum dia, porém Taiki discorda, explicando que Shinatsu só escolheu ficar no Japão por causa do basquete, então ele não pode atrapalhar o sonho dela, e ao ver Shinatsu tão determinada, ele decide que também vai pro torneio nacional. Seu amigo diz que não vai ser tão fácil assim, pois poucas pessoas do primeiro ano conseguiram ir pro torneio nacional. O prota concorda, porém mesmo assim ele vai tentar. Kyo faz uma pausa enquanto Taiki continua treinando. Ina chega e percebe a determinação de Taiki, ficando surpresa ao saber que ele vai tentar ir para o torneio nacional este ano, mas ao mesmo tempo Ina fica se perguntando se Taiki realmente vai conseguir esse objetivo. Kyo responde que quem acredita em si mesmo acaba sendo os mais fortes. Já à noite, Taiki não para seus treinamentos e está malhando. O cara já está exausto, porém mesmo assim acha que precisa continuar treinando para conseguir alcançar seu objetivo. Mas nesse momento Shinatsu vê ele, então pergunta o que ele está assistindo. Ele conta que alguém o filmou jogando, e ele estava vendo. A garota também quer assistir, mas ele não deixa, achando que é algo muito constrangedor. Mas ao ouvir ela falar que gosta de ver ele treinando, Taiki acaba cedendo. Enquanto ela assiste, fica impressionada com as habilidades do garoto, achando que ele é muito rápido. Taiki discorda, explicando que precisa ser mais veloz e preciso nos seus golpes, ou senão, ele não vai conseguir ir pro torneio nacional. É aí que ele percebe que fez cagada, pois sua intenção era de contar isso para ela depois que tivesse algum progresso. Ela pergunta se ele realmente vai tentar ir pro torneio. Ele todo envergonhado confirma, e fica se sentindo um idiota por estar todo tímido na frente dela. A garota sai para buscar algo, e em seguida volta entregando uma tornozeleira de presente, explicando que fez isso quando decidiu ficar no Japão, e obviamente Taiki aceita, colocando a tornozeleira em sua perna. Como ele estava apertando muito e podia ficar sem circulação, Shinatsu começa a amarrar para ele, pedindo para que ele se esforce para conseguir ir pro torneio nacional também. Depois de colocar, ela mostra que tem uma tornozeleira igual, e se retira desejando boa sorte a ele. Depois disso, o cara fica mais determinado e ao mesmo tempo preocupado, pois se continuar assim, ele vai acabar se apaixonando ainda mais por ela. Então a partir de agora, ele decide fazer 30 abdominais cada vez que tiver algum pensamento que tire seu foco. No dia seguinte, o cara já está fazendo os abdominais, pois provavelmente teve algum pensamento estranho. Ina pergunta se aconteceu algo entre ele e a Shinatsu, fazendo o cara acertar a testa em sua própria perna. Então ela pergunta o que aconteceu, mas Taiki fica dizendo que não rolou nada. Ele começa a ficar preocupado, pois se Ina descobrir que eles estão morando junto, vai ser um inferno, afinal Ina é muito da zoeira. Eles acabam encontrando Shinatsu, e quando ela ia dizer que Taiki esqueceu sua carteira em casa, ele dá um grito para Ina não ouvir isso. Mas isso acaba fazendo Shinatsu entender errado a situação e sai de cabeça baixa, deixando Taiki se perguntando se ele foi muito grosso com a garota. Depois de saber da história, Kyo fala que Taiki deveria ter contado para Shinatsu que queria manter em segredo essa situação, mas ele não teve coragem. Kyo explica que se Taiki não for claro com a Shinatsu sobre essa situação, a garota pode acabar achando que ele não gosta de morar com ela. Enquanto isso, um dos seus professores pede ajuda deles, e em seguida pede ajuda das duas garotas que estavam passando por lá por acaso. Enquanto carregam as cadeiras, o prota fica pensativo pois precisa achar uma forma de explicar tudo para Shinatsu, afinal Taiki não deseja que ela ache que ele não quer morar com ela. Ele então tenta puxar assunto, mas Shinatsu age toda fria com ele, como se não o conhecesse, deixando Taiki pensativo achando que ela tenha percebido e começado a fingir que não o conhece. Já Ino tá toda empolgada ao perceber toda essa situação. Em seguida ela pergunta a Shinatsu se ela tem namorado, ela nega. Em seguida Ina pergunta se ela não deseja um, pois assim vão poder voltar para casa juntos
juntos e passar o tempo juntos. Ela responde que hoje seu único foco é apenas o basquete, o que deixa Ina preocupada com o prota, pois estava apenas tentando ajudar. Depois de terminarem, um dos professores chega dizendo que ficou sabendo pelo treinador do prota que o Taiki está se saindo muito bem nos treinos, e se continuar assim, vai poder competir em nível colegial. Ele fica bastante feliz, e ao olhar para Shinatsu, percebe que ela já estava se retirando. Ina pergunta para Kyo o que está acontecendo, pois Shinatsu aparentemente parece odiar o Taiki, porém Kyo apenas responde que eles parecem um belo casal. Enquanto prática, ele fica novamente pensativo, pois não deseja que Shinatsu fique com raiva dele. Ele vai até a garota perguntando se está tudo bem. Ela pergunta se ele não estava fingindo que não se conheciam. Taiki se desculpa por começar a agir assim do nada, explicando que morar com ela o deixa meio inibido, e como ela é bastante popular, as pessoas podem começar a fazer fofoca e eles não vão conseguir treinar direito. A garota, surpresa, pergunta se ele começou a agir assim só por causa disso, explicando que ela estava achando que ele começou a agir dessa forma por causa que gostava da Ina, pois afinal, ele até fingiu que não se conheciam na frente da Ina. E Ina também perguntou se ela tinha namorado. Então tudo isso levou Shintazu a pensar dessa forma. Então foi por isso que Shinatsu começou a se afastar, para não atrapalhar o relacionamento dele com a Ina. Nesse momento o prota percebe que Shinatsu fez tudo isso tentando ajudar ele. Então Taiki começa a rir dizendo que isso tudo é bobagem. Enquanto ele explica, Ina ouve tudo de longe. Mais tarde, o treinador explica que as eliminatórias estão chegando, e o campeonato interno começa a semana que vem. Kyo explica que o torneio nacional ainda está longe, e que não vai ser nada fácil se qualificar para ele, onde até mesmo vai ter que derrotar um grande jogador chamado Ariu, que ficou em terceiro nas qualificatórias regionais. Enquanto conversam, percebem que o local está mais cheio do que o de costume. Então Kyo explica que eles vieram ver a Shinatsu. A garota anda ganhando mais fãs a cada ano que passa. Além dela, também vieram ver a Ina, que faz belas apresentações. Enquanto duas meninas conversam, elas contam que o pai de Ina era da equipe nacional de ginástica e era muito bom no que fazia. Já a Ina vai até o protagonista e pergunta o que ele estava olhando. Depois fica brincando dizendo que entende ele se sentir atraído por coisas lindas. E ao se virar ele vê que Shinatsu observava tudo. Mais tarde na ida para casa, ele está pensativo, pois ver aquele tipo de coisa pode dar a ideia errada para Shinatsu. Nesse momento Ina chega, dizendo que está indo na mesma direção que ele, pois um quiroprata famoso abriu um consultório perto da casa do prota. Taiki já começa a ficar preocupado de Ina ver Shinatsu entrando na casa dele, então manda ela se apressar para ir nesse consultório. Porém no meio do caminho, a garota fica parando em tudo quanto é canto. Ela para até ir a uma loja de doces, e para apressar, o prota decide pagar para ela, mas ela recusa explicando que não pode comer isso, pois iria ultrapassar a sua cota de calorias diárias, explicando que não pode engordar nem uma grama porque pode atrapalhar seus movimentos. Taiki comenta que achou essa atitude dela muito legal, e só o fato dela não comer o doce já é algo muito louvável, e por fim diz que ela é uma garota incrível por competir em um nível tão alto. De volta ao caminho, Ina comenta que ele que é incrível, pois viu ele conversando com a Shinatsu, que é uma garota super popular. Ina diz que se ele precisar de ajuda pode contar com ela, pois como sua melhor amiga, ela está torcendo por ele. Nesse momento, o prota olha para trás e vê a Shinatsu junto do Ariu, o cara que ficou em terceiro nas qualificatórias. Taiki já começa a ficar preocupado com aquela cena, e Ina tenta acalmar, dizendo que provavelmente eles são apenas amigos, e estão apenas voltando do colégio juntos, igual eles estão fazendo. Taiki tenta se acalmar e enxergar a situação dessa forma, então segue seu caminho para casa. Porém no outro dia, ele novamente vê Shinatsu e Ariu juntos. Ina novamente pensa em algo para falar, e diz que é normal eles conversarem, pois são da mesma sala e sentam um ao lado do outro além de serem representantes de turma. Mesmo após ouvir isso, Taiki continua preocupado. Então Ina lembra ele que Shinatsu disse que só queria saber de basquete e nada mais. Ele se lembra disso, porém não consegue controlar seu ciúme. Mais tarde eles estão praticando. Enquanto o treinador mais um cara conversam, o treinador diz que Ariu se destaca entre os outros, pois tem um grande potencial para competir em nível nacional. Porém ele também fala que está muito otimista com o Taiki. Depois disso, Shinatsu acaba deixando a bola de basquete escapar, e ela acaba parando na frente do protagonista. Ele todo tímido devolve a bola para ela e se retira, mas nesse momento ela pergunta que horas o treino dele termina, explicando que esqueceu a chave de casa e precisa de ajuda para conseguir entrar. Porém Ariu interrompe a conversa, chamando a garota por um apelido e
perguntando se ela tem um cronômetro sobrando. O fato dele ter chamado a garota por um apelido deixa o Taiki nervoso, pois nunca viu ninguém chamando ela de Shi. Já à noite, ele volta para casa correndo e morrendo de ciúmes daquilo tudo, se perguntando se eles realmente são apenas amigos ou tem algo a mais entre a relação dos dois. Ele percebeu que Shinatsu não se importava do Aryu chamar ela dessa forma. Ele chega até sua casa, se jogando no chão cheio de dúvidas, mas percebe que não adianta ficar remoendo isso, pois ele nunca será da mesma turma que ela. E mesmo se ela aceitasse que ele a chame de Shi também, ele não iria conseguir fazer isso pois ficaria com vergonha. Ele percebe que se eles não morassem juntos e estivessem tão próximos, ele não estaria sofrendo tanto. Nesse momento a garota chega, fazendo ele levar um baita susto. Posteriormente ela senta ao seu lado e comenta que ele chegou rápido em casa, mas enquanto ela fala, Taiki continua com muitos ciúmes e diz que vai sumir para o seu quarto, mas a garota o agarra pedindo para que ele espere, então diz que precisa perguntar algo a ele, na qual é uma pergunta bastante embaraçosa e se ela estiver errada vai morrer de vergonha. Então ela pergunta se ele veio correndo para casa apenas porque sabia que ela estava sem chave e tinha saído primeiro que ele da escola, e por isso queria chegar primeiro em casa para não deixar ela esperando. Taiki fica surpreso em como ela percebeu isso, notando que a garota está prestando bastante atenção nele, o que o deixa bastante feliz. Ela continua dizendo que se foi isso mesmo que aconteceu, isso a deixou bastante feliz, mas Taiki envergonhado, mente dizendo que ela estava errada, pois ele apenas resolveu aproveitar e se exercitar no caminho para casa, então ele diz que vai correr mais um pouco. Enquanto corre, ele reflete que morar junto com ela está começando a afetar ele, e que ele não pode mais ficar sentindo tanto ciúmes pois senão vai acabar enlouquecendo, além de que ele precisa focar no campeonato interno. No outro dia ele está como sempre nos seus treinamentos, onde até agora não perdeu nenhuma partida contra os novatos, mas isso porque ainda não enfrentou nenhum veterano. Eles notam que o Aryu também ainda não perdeu. Seu amigo pergunta o que está rolando entre a Shinatsu e o Aryu, mas Taiki responde que não importa o que esteja rolando entre eles, porque isso não vai afetar ele. Eles novamente vê os dois juntos, o que já faz o prota querer trocar de caminho. Eles ficam de longe ouvindo a conversa, onde Shinatsu deseja boa sorte para Aryu na competição, o que deixa Taiki com ciúmes. O outro garoto que estava com eles comenta para Aryu que ele mais Shinatsu são bastante amigos, pois estão sempre juntos, mas ele explica que apenas senta ao lado dela. Enquanto isso, Prota está derretendo de ciúmes. Aryu continua dizendo que eles apenas têm cabeça para o esporte nesse momento, mas acha legal ver uma garota tão dedicada como ela. Logo em seguida, seu próximo rival nos treinos acaba sendo bem o Aryu, e obviamente esse não era um bom momento para enfrentar ele. A partida entre os dois começa insana, mas Aryu consegue marcar. Todos param para ver essa partida, mas Aryu está em vantagem pois tem mais experiência e é o seu senpai, então estão em níveis diferentes. Seu amigo reflete que deve ser difícil para Taiki enfrentar um adversário que é tão amigo da pessoa que ele gosta. A partida entre eles continua muito insana, mas com Aryu conseguindo se sobressair de pouco a pouco. Enquanto isso, Shinatsu observa tudo de longe. Em seguida a partida acaba, com a vitória do Aryu. Seu amigo vai até ele preocupado, mas percebe que Taiki foi mais motivado para se tornar ainda melhor. Ele volta para o segundo round, porém na hora que ele estava amarrando seu cadarço, se lembra da tornozeleira que Shinatsu deu para ele, assim fazendo o garoto ficar ainda mais motivado. Então começa o segundo round, agora com Taiki conseguindo acompanhar os movimentos do Aryu, o que deixa geral impressionados. Porém no final, ele ainda perdeu, mas dessa vez foi uma partida digna. Mesmo assim, Taiki ainda está frustrado por ter perdido, mesmo sabendo que seria bastante complicado vencer dele. Enquanto isso, o cara ouvia tudo de fora, e comenta para seu parceiro que quem ficou frustrado foi ele. Enquanto volta para casa, ele fica pensativo de como pode melhorar para conseguir vencer o Aryu. Então Shinatsu aparece toda animada, pedindo para que ele a siga. Ela o leva até um parque, o que o deixa sem entender nada. Então ela mostra umas raquetes que pegou emprestado, e enquanto desenha o campo, ela explica que se lembrou da promessa do dia que estavam jogando basquete, que algum dia eles iriam jogar badminton juntos. Além disso, ela gostaria de ajudar ele nos seus treinamentos. Mas durante o treino, Shinatsu não conseguia nem acertar o alvo. Ela realmente era péssima nisso, fazendo Taiki rir da situação. Ele começa a dar algumas dicas para ela, e assim a garota consegue acertar o seu primeiro saque. Enquanto jogam, ela conta que viu ele jogando contra o Aryu, mas ele pede para que ela esqueça isso pois foi muito constrangedor já que perdeu.
Shinatsu responde que foi incrível, pois no final da partida ele conseguiu acertar vários smashes. Além disso, ela comenta que deu para perceber que se eles continuassem jogando, a evolução do Taiki era tanta, que em algum momento ele iria começar a vencer. O prota fala, o que importa é que Aryu foi melhor. Shinatsu começa a rir, dizendo que ele realmente odeia perder, e mesmo jogando contra um senpai ele nunca desistiu de tentar vencer, e por fim, ela diz que não precisa se preocupar, pois vai dar tudo certo. Então ele se acalma, e responde que da próxima ele vai vencer. Algum tempo depois, a mãe de Taiki manda mensagem para Shinatsu perguntando quando eles voltam para casa. É aí que Taiki percebe um chaveiro escrito Shi, e já fica achando que é um presente do Aryu. Ela percebe a situação, e comenta que foi algumas colegas que deram de presente, pois tem o costume de chamar ela de Shi na sala. Isso deixa Taiki mais aliviado, afinal não é apenas o Aryu que a chama pelo seu apelido. Quando iam voltar para casa juntos, o prota pede para ela voltar sozinha, explicando que ela pode não se incomodar com isso, mas é meio constrangedor voltar para casa com uma garota. Então Shinatsu fica pensativa nas palavras que ele falou, sobre ela não se incomodar com isso, e chega na conclusão que é dessa forma que Taiki enxerga ela. No outro dia, Taiki fica surpreso ao saber que vai ser a dupla do Aryu, pois ele estava fazendo de tudo para derrotá-lo, e agora vão ter que jogar como equipe. No momento que ele estava comentando sobre seu amor pela Shinatsu, Aryu chega chamando ele para começar a treinar. No caminho, Taiki fica torcendo para que ele não tenha ouvido a conversa, mas para sua decepção, o cara tinha ouvido tudo, e conta que ficou sabendo que ele gosta da Shinatsu, assim deixando um clima bem estranho entre a dupla. Os dois começam a praticar, e Aryu começa a ser bastante exigente com Taiki. O cara começa a cansar, e para motivar, Aryu comenta que nunca viu a Shi reclamando que está cansada, e diz que o cara que ela escolher para namorar vai ser legal e forte como ela. O cara consegue entrar na cabeça do prota, fazendo ele ficar novamente motivado a continuar o treinamento. Já no outro dia, enquanto Taiki treinava, Anil começa a dar várias dicas para ele, se demonstrando realmente estar preocupado em fazer o garoto evoluir. No final do treino, Taiki está acabado, e na saída do colégio ele encontra o garoto, que comenta que Taiki jogou muito bem hoje. O prota responde que ele também jogou muito bem. Percebendo os olhares entre Taiki e Shinatsu, Anil puxa para o grupo e apresenta sua nova dupla. E para surpresa do protagonista, Anil começou a falar várias coisas boas sobre ele, dizendo que ele é uma ótima dupla, e que no futuro Taiki vai ser um grande jogador. Enquanto geral conversa, Shinatsu fala baixinho para Taiki, dizendo que ele mandou muito bem. Em seguida, Anil comenta que recebeu uma mensagem de sua namorada. O prota, surpreso, pergunta desde quando ele tem namorada. O cara responde que desde a semana passada, e comenta que gostava dela há muito tempo, mas nunca rolou nada. Porém, ela o chamou para sair e assim acabaram namorando. Então Anil agradece a Shinatsu por ter ajudado ele a comprar uma maquiagem para sua namorada, o que deixa o prota surpreso e percebendo que tinha entendido tudo errado sobre Anil e Shinatsu. Depois disso, já se passaram um mês desde que Shinatsu foi morar com o protagonista. Taiki já começou a se acostumar com isso, e sua vida também melhorou. Antigamente ele sempre dormia um pouco a mais do despertador tocar, mas agora, ele até acorda mais cedo só para conseguir ver a garota. Ele realmente está gostando muito de tudo isso. Já na sala de aula, seu amigo lembra que a partida do Taiki vai ser amanhã, porém, logo eles trocam de assunto, e Kyo pergunta se ele não está nervoso com o fato de morar com a garota que ele gosta, mas antes mesmo que ele responda, Shinatsu manda uma mensagem para Taiki, perguntando se ele pegou o uniforme dela por engano. Então quando ele verifica melhor, acaba percebendo que realmente fez isso, e como a garota tem aula de ginástica, Taiki sai correndo para devolver o uniforme. Eles combinam de se encontrar na sala de audiovisual, afinal, ninguém pode ver ele entregando o uniforme dela, pois iriam suspeitar. Mas nesse momento chega o Anil, que logo já suspeita da atitude estranha do Taiki, mas o garoto sai correndo dizendo que precisa fazer algo importante. Chegando no local, ele achava que estaria vazio, mas para sua surpresa, Aina e outros alunos estavam lá, pois estava acontecendo uma reunião da equipe de ginástica rítmica. Surpreso, o garoto acaba deixando o uniforme cair, e quando Ina ia pegar, ele pede para que ela não faça isso, mentindo que não lava o uniforme desde o verão passado. Isso realmente funciona, porém deixa Ina achando que ele é um porco, pois todo esse tempo estava usando um uniforme sem lavar. Depois disso, Shinatsu manda uma outra mensagem, pedindo para que ele a encontre no telhado. Ele vai até o local, e a garota já estava esperando por ele. Ele devolve o seu uniforme, e ela o agradece por isso. O sinal começa a tocar, e Taiki alerta Shinatsu para se apressar pois vai chegar atrasado em sua aula.
porém a garota estava se trocando ali mesmo, alegando que precisa ser rápida ou senão vai se atrasar. Ela também explica que garotas atletas aprendem a se trocar em qualquer lugar. O prota, envergonhado, vai até as escadas dizendo que vai ficar de guarda para não deixar ninguém subir até lá. Enquanto ele espera, começa a ouvir o barulho dela se trocando, o que o deixa bastante desconfortável. O cara começa a imaginar várias coisas, mas logo em seguida a garota termina e sai correndo para sua aula. Posteriormente a isso, Taiki fica pensativo sobre a garota ter se trocado na frente dele, achando que isso significa que ela não o vê como homem. Já na próxima cena, Ina grita para o Taiki desejando boa sorte nas eliminatórias amanhã, pedindo para que ele não fique nervoso e nem passe vergonha na frente de geral. Anil comenta que Ina tem razão, afirmando que ele não pode ficar nervoso na hora da partida, pois como ele é sua dupla, os dois podem acabar perdendo por causa disso. À noite em sua casa, sua mãe está toda preocupada com ele, pedindo para que ele não esqueça seu uniforme, tênis e nem suas raquetes. Só que o moleque é tão tapado que acaba deixando cair a água em cima do uniforme, o que deixa sua mãe furiosa. Depois disso, Taiki está deitado em sua cama refletindo do porquê está tão nervoso assim. Ele tenta se acalmar, pois não pode perder por conta de erros bobos. Ele resolve se exercitar para desestressar um pouco. A Shinatsu acaba vendo ele treinando uma hora daquelas. E o cara está tão nervoso que a garota nota que o tapado vestiu sua camisa do lado avesso. Taiki acaba tirando sua camisa sem pensar, o que deixa Shinatsu envergonhada. É aí que ele nota seu vacilo, e volta a colocar sua blusa, o que o faz perceber que Shinatsu não se incomodou em se trocar na frente dele, mas ficou incomodada ao ver ele se trocando na frente dela. Ela, toda tímida, diz que não sabia que ele tinha tanquinho, e comenta que ele deve malhar muito. A garota conta que Anil comentou que Taiki está desenvolvendo muito seu corpo. Ele responde que só porque ele tem músculos não significa que seja bom no badminton. Shinatsu chama para se aproximar, assim colocando seu dedo na cabeça dele, explicando que isso é um ponto de acupuntura, que ajuda a relaxar. Ela explica que não adianta ficar treinando na véspera da partida, pedindo para que ele fique calmo e que mostre para todos do que ele é capaz, e depois disso, Taiki realmente começa a ficar mais tranquilo e calmo. Ela diz que se ele não conseguir, ainda tem o próximo ano para tentar novamente, porém como a garota é mais velha que ele, Shinatsu já vai ter se formado no próximo ano, então ele diz que precisa fazer isso este ano, e em seguida se retira dando boa noite. Chega o dia da partida, o prota já está muito mais calmo que antes, e assim começa as partidas em duplas. Eles conseguem ir muito bem, eliminando vários participantes, ficando entre os 16 melhores. Anil fala que isso era o comum de acontecer, até porque ele era sua dupla, mas explica que ficou claro que o Taiki precisa melhorar mais. O prota concorda, refletindo que em várias jogadas o Anil teve que ir ajudá-lo. Então ele começa a ouvir um cara bastante barulheiro jogando, mas percebe que esse cara é bastante habilidoso também. Quando estavam indo embora, o garoto barulhento vai até eles, pois reconheceu o Anil. Então Anil explica que esse garoto já foi sua dupla quando ele era mais novo, e seu nome é Shoichiro Kishi, do colégio Shimotomi. Kishi começa a falar que o Anil não cumpriu com a promessa que o fez há muito tempo, na qual era passar o contato da Shinatsu para ele, mas Anil fala que ele tinha prometido passar o contato apenas se Kishi conseguisse derrotar ele em uma partida oficial. O prota pergunta ao garoto se ele conhece a Shinatsu. Ele conta que conheceu ela no festival do colégio do ano passado, onde acabou vendo a Shinatsu e ficou encantado com sua beleza. Então depois disso, ele ficou sabendo que ela era amiga do Anil. Então pediu para que ele apresentasse Shinatsu, porém por algum motivo Anil nunca fez isso. O prota agradece mentalmente a Anil por não ter passado o contato da garota que ele gosta para esse moleque. Kishi então fala que vai derrotar o Anil nas batalhas das duplas, e assim ele vai ter que cumprir com sua promessa. Mas o que ele não esperava é que sua dupla começou a se sentir mal, e teve que se retirar da competição de ambulância, acabando com qualquer tentativa dele de conseguir derrotar o Anil naquele dia. Mas pelo lado bom, pelo menos os dois já tinham conseguido se classificar. Então Kishi fala que vai resolver isso nas partidas individuais na semana que vem. Mas como não era uma partida oficial, o Anil não ia participar. Então para fazer com que o Kishi pare de encher o saco, ele diz que se ele conseguir derrotar o Taiki nas partidas individuais, ele vai passar o contato da Shinatsu para ele. Kishi dá uma olhadinha pro Taiki, então sai todo feliz achando que essa partida já está ganha. Anil pede para que ele tome cuidado, explicando que Kishi é melhor do que parece ser. Quando ele chega em casa, acaba ouvindo uma conversa que sua mãe estava tendo com a Shinatsu. Elas estavam conversando sobre a vitória do Taiki. Sua mãe fala que está com
medo dele está se esforçando demais, afinal Taiki ainda tem mais 2 anos pela frente. Shinatsu concorda e diz que ontem à noite falou a mesma coisa para Taiki, porém fala que depois disso por algum motivo Taiki começou a agir estranho. O garoto que ouvia tudo isso, fica se sentindo mal, pois ele tinha apenas ficado triste por ter se lembrado de que Shinatsu está 1 ano à sua frente. Ela continua explicando que se deu conta de como o ano passou depressa, e tem apenas mais 1 ano no colégio, e só faz ficar com inveja do Taiki. Nesse momento, Taiki entra todo determinado depois de ouvir tudo isso. Sua mãe deseja parabéns para ele por ter vencido sua partida, então ele grita dizendo que vai vencer nas individuais também, e sobe para seu quarto. Chega o dia de sua partida individual, e os dois estão bastante empolgados. Kyo comenta para Anil que ficou sabendo da aposta que os dois fizeram, mas ele fala para não se preocupar, afinal ele está apostando que o Taiki vai ganhar, até porque Taiki foi treinado por ele, e fala que se ele perder, vai fazer a vida dele um inferno. E começa a partida, com os dois bastante focados. Kishi consegue marcar o primeiro ponto, e em seguida chega as garotas do basquete para ver o torneio. Taiki está jogando muito na defensiva, pois está tentando cansar o adversário, fazendo seu oponente ficar sempre em movimento. Anil comenta que Taiki está usando muito da inteligência nessa partida. Kyo vai até Shinatsu e pergunta se ela vai apenas ficar observando de longe, explicando que ele já sabe que os dois moram juntos. Ela responde que já sabia disso, pois o Taiki tinha contato que confiava nele. Kyo conta sobre a aposta que eles fizeram, e explica que o Taiki não vai ganhar nada se vencer, então sugere que caso ele vença, ela poderia chamar o Taiki para passear no aquário, e afirma que Taiki está empolgado assim por causa dela. A garota acha que não tem tanta influência assim sobre ele, mas Kyo explica que ela tem sim, pois é nítido a evolução do Taiki, pois ter alguém por perto com os mesmos objetivos o ajuda a ter disciplina e ânimo para treinar. Nesse momento Taiki consegue marcar um ponto, o que deixa todo mundo empolgado, então Shinatsu concorda, e diz que se o Taiki vencer, vai chamar ele para passear no aquário. De volta à partida, os dois estão em busca de mais um ponto, porém nenhum dos dois querem perder, mas nesse momento Taiki consegue marcar e assim vencendo a partida por pouco. Os dois vão até o centro e se cumprimentam, dizendo que algum dia eles vão jogar novamente. Depois disso, o anime não mostra as outras partidas, ele dá um corte e é apenas mostrado que o protagonista acabou perdendo para um dos seus senpais chamado Nishida, que fica zoando ele. Taiki acaba ficando em segundo lugar. Kyo conta que o Nishida está no 2º ano e é um dos melhores jogadores do colégio. Nesse momento Ina aparece zoando ele por ter ficado em 2º lugar, mas logo em seguida diz que deseja que da próxima vez ele consiga ficar em 1º lugar, e que pelo boatos ficou sabendo que ele jogou muito bem para um aluno do 1º ano. Então Taiki recebe uma mensagem, e quando ele olha, percebe que era Shinatsu convidando ele para ir no aquário amanhã. Ele fica tremendo sem acreditar naquilo, e Ina pergunta desde quando ele se tornou tão amigo assim da Shinatsu. Então Kyo revela que foi ele que pediu a garota para fazer isso. Ele explica que como seu adversário estava jogando para conseguir o número dela, nada mais justo do que ela chamar o Taiki para sair caso vencesse. Ina fica animada pois esse é o primeiro encontro do Taiki, mas o garoto tenta explicar que Shinatsu está saindo com ele apenas porque o Kyo pediu, mas Ina responde que isso não é verdade, pois ela não iria aceitar sair sozinha com ele apenas por causa disso. Em seguida uma de seus amigos a chama, e quando ela olha para a cara de Ina, pergunta o porquê dela está com uma expressão de brava, porém nem ela mesma sabe explicar o porquê disso. Quando o prota chega até sua casa, ele fica sem querer entrar pois está sem saber como vai reagir na frente da garota. Ele começa a fazer algumas flexões para tentar se acalmar, imaginando o porquê dela ter aceitado sair com ele sozinho, porém sua mãe acaba vendo ele naquela situação, e manda ele entrar logo para dentro de casa. Quando ele entra, não encontra a garota pois ela está no quarto. Ele vai para seu quarto e começa a ler um livro sobre peixes para se preparar para o encontro. Ele também está preocupado com o que vai vestir no encontro, e logo fica imaginando no que a garota vai vestir no dia. Ele ouviu um barulho vindo do quarto da Shinatsu. Percebendo que ela ainda está acordada, ele não consegue evitar de estar criando expectativas com esse encontro. No dia seguinte, o cara acorda e percebe que dormiu além da conta, então sai correndo para o encontro. O cara está tão nervoso que acaba deixando cair seu dinheiro, e quando estava catando, Shinatsu aparece, com uma roupa muito linda. O cara fica encantado com sua beleza, e em seguida os dois vão juntos para o encontro. Durante o passeio, Taiki percebe que a garota está mais animada do que de costume. Ele nunca viu esse lado dela,
A garota acha os peixinhos muito fofos, mas o Taiki acha que ela que está muito fofa. Enquanto ele imaginava se a garota estava gostando do encontro, ela acaba pegando ele desprevenido tirando uma foto, e diz que ficou muito bonita. Ele pergunta o porquê dela ter feito isso. Shinatsu responde que a foto é para ficar de lembrança e que precisam comemorar o dia de hoje, então os dois passam um bom tempo juntos, fazendo várias coisas durante o encontro. Quando estavam olhando os pinguins, os dois acabam trocando olhares, mas o garoto é muito envergonhado e não consegue olhar diretamente para ela. Porém, um garotinho que estava brincando acaba esbarrando na garota, que é jogada para próxima do Taiki. Em seguida, ele pede desculpas. Taiki fica imaginando que da próxima vez ele quer vir como um casal, mas acha que a garota não iria gostar de fazer isso com alguém que ela está morando. Então ele chama ela para ir embora. Mas a garota o puxa e manda ele esperar, explicando que queria conversar uma coisa com ele. Então ela pede desculpas pelo dia que ela falou que ele tem os próximos anos para vencer o campeonato, pois ela percebeu que ele está se esforçando muito, e acha que ela foi muito insensível dizendo aquilo. Então diz que queria aproveitar o momento e pedir desculpas a ele, pois senão, não iria conseguir continuar morando na mesma casa que ele. Taiki se lembra que a garota não sabe que ele ouviu escondido a conversa dela com sua mãe, então ele fica todo decepcionado por ter achado que aquilo era um encontro, pois ela só saiu com ele para poder agradecer e se desculpar. Então Taiki diz que ela não precisa se preocupar com essas coisas, pois ele não fica afetado com isso. Ele conta que ficou surpreso por saber que ela passou a semana toda preocupada com algo assim, então ele tem a ideia de mandar um pack de figurinhas para ela, e diz que se algum dia ela estiver se sentindo deslocada por estar morando com eles e quiser conversar, ela não precisa dizer nada, apenas mandar essas figurinhas que ele vai até ela. A garota começa a brincar e manda várias figurinhas pro garoto, e depois disso, os dois começam a se olhar fixamente, então Shinatsu Agashi fala que ele é um bom colega de casa. No outro dia, ele está no refeitório do colégio, comendo muito pois precisa ficar forte para o campeonato. Kyo pergunta se ele se divertiu no encontro. Ele concorda, se lembrando de tudo que ocorreu, e agradece Kyo por ter ajudado ele. Kyo cogita a ideia da Shinatsu estar gostando do Taiki, mas ele acha que isso é algo impossível. Nesse momento ele vê a garota de longe passando com sua amiga, e ela mostra que tem arroz em sua boca, deixando ele envergonhado. Ina chega dizendo que ele anda muito irresponsável e sorridente durante as aulas, e que precisa ser mais responsável. Ele nega com um sorrisinho no rosto, o deixa Ina com raiva, pois era desse sorriso que ela estava falando. Ela fala que esse sorriso a deixa irritada, e Kyo começa a perceber o que está rolando. Então ele corta a briga, dizendo que o Taiki precisa acordar para a vida pois precisa focar nas qualificatórias que estão chegando. Enquanto caminham pelo corredor, Ina pergunta qual colégio tem as melhores equipes de badminton. Kyo responde que é o colégio Sajikawa, pois venceram os Jogos Nacionais ano passado e são um time de alto nível. Taiki então pergunta se não existe um torneio para o esporte que ela pratica. Ela responde que sim, mas que não precisa se preocupar pois ela é muito boa no que faz. Então a treinadora da equipe de ginástica chega com uma jornalista, onde queria fazer uma entrevista com a Ina, pois ela está buscando os atletas com futuros promissores. Então Ina olha para o Taiki com uma carinha de exibida. Enquanto fazem a entrevista, os garotos conversam sobre a Ina, pois mesmo parecendo uma garota comum, ela é uma verdadeira gênia no que faz, e é quase imbatível, mesmo parecendo uma garota tão normal. Mais tarde, quando Ina estava saindo da clínica de osteopatia, ela acaba encontrando a Shinatsu. As duas se cumprimentam. Ina observa o chaveiro da garota, e fica espantada por algum motivo. As duas começam a conversar. E Ina conta que Taiki torceu o tornozelo no ensino fundamental em uma excursão da escola. Quando ela escorregou ele a segurou, mas acabou torcendo o tornozelo perdendo uma semana de treinos. Na época ela começou a se sentir mal por ter atrapalhado ele. Porém ele respondeu que a culpa foi dele mesmo por não ter reagido a tempo. Então conta que Taiki é o tipo de garoto que se sacrifica pelos outros. Ina está fazendo tudo isso para tentar ajudar o Taiki, passando uma boa impressão dele para Shinatsu. Porém ao ouvir tudo isso, Shinatsu fica com uma cara pensativa. Quando estavam saindo, começou a chover, e como Ina não estava com um guarda-chuva, Shinatsu entrega um que ela tinha de reserva e em seguida vai embora. Ina acha a garota muito gente boa, além de ser muito bonita e boa nos esportes. Nesse momento, uma das funcionárias da clínica chega dizendo que a Shinatsu acabou esquecendo seu celular, e Ina se dispõe a entregar para ela. Então ela vai atrás da garota, mas para sua surpresa, ver ela entrando na casa do Taiki, e escondida, a garota ouviu Taiki recebendo Shinatsu tranquilamente em sua casa, como se aquilo fosse algo normal. A garota escondida fica tentando entender qual o motivo da Shinatsu estar na casa do Taiki uma hora daquelas.
Ina acha melhor parar com aquilo e voltar para sua casa, deixando para perguntar isso ao Taiki amanhã, mas ela estava muito abalada com aquilo, então decide perguntar o que estava rolando ali. Os dois ficam surpresos ao verem a Ina, que começa a gritar exigindo uma explicação para aquilo. Algum tempo depois, Taiki explica toda a situação para Ina, que consegue entender perfeitamente o motivo da Shinatsu estar morando com ele. Taiki pede desculpas por nunca ter contado isso a ela, dizendo que sabia que ela estava torcendo todo esse tempo para que ele e Shinatsu ficassem juntos. Ina responde que achava que ele confiava mais nela, afinal, eles eram amigos há muito tempo. A garota começa a colocar vários livros em cima do protagonista, dizendo que, se ele ficar 5 horas com aquilo, ela vai perdoá-lo. Ina explica que entende o motivo dele não ter falado, pois afinal era um segredo que envolvia Shinatsu também. Porém ela ainda continua brava com ele, e por isso diz que o Taiki merece esse castigo. O garoto agradece Ina por tudo. Entretanto, a garota fica surpresa que Taiki não conseguiu nada com a Shinatsu mesmo morando juntos há 2 meses. Enquanto ela vai embora, começa a entender o porquê de Taiki e Shinatsu terem se tornado amigos tão de repente assim. A garota está tão pensativa que acaba batendo em um poste e fica se perguntando o motivo de estar tão estranha assim. No outro dia, Ina está praticando e, como sempre, ela manda muito bem, impressionando todos que estavam no local. Sua técnica comenta que, se ela continuar assim, conseguirá ficar entre as 3 primeiras nos jogos nacionais, ou até mesmo pode se tornar a grande campeã. Ina responde que vai se esforçar bastante para isso. Depois disso, ela observa Shinatsu jogando basquete e perde sua concentração, então decide fazer uma pausa. Ela começa a praticar em um local sozinha, enquanto pensa que precisa se concentrar mais, pois quase acabou errando um dos seus passos. Enquanto descia as escadas, ela acaba vendo Taiki de longe, então vai de fininho e dá um susto no garoto. Ina pergunta o que ele está fazendo, e Taiki responde que sua unha acabou encravando, o que a garota acha muito nojento. No meio disso, ela percebe a tornozeleira dele e pergunta desde quando ele usa aquilo. Taiki revela que foi a Shinatsu que deu para ele, o que deixa Ina surpresa, e ela pergunta se ele também estava escondendo que já estão namorando. O garoto explica que a tornozeleira não foi um presente romântico, foi apenas um pacto entre almas afins que anseiam em ir aos Jogos Nacionais. Novamente, Ina fica surpresa, comentando que ele está apaixonado. Posteriormente, Ina fica pensativa com tudo que acabou de ouvir e começa a achar que, quando o treino está muito pesado, provavelmente os dois se incentivam e se ajudam a alcançar o objetivo de ir ao torneio nacional. Ela fica muito abalada com tudo isso, começando a chorar. Se escondendo, Ina tenta voltar ao normal, pois está ficando muito sentimental próximo do torneio, o que pode ser algo perigoso. Enquanto volta para casa, ela começa a fazer tudo sozinha, ficando com uma aura bem depressiva. Já no outro dia, Ina está errando tudo o que tenta fazer, deixando sua treinadora preocupada. Ela começa a mentir, dizendo que passou a noite toda vendo televisão e por isso está assim. Kyo comenta pro Taiki que a Ina está agindo bastante estranha ultimamente, e o protagonista também concorda. Os dois trocam olhares, mas Ina vira o rosto rapidamente, deixando Taiki sem entender o porquê disso. Kyo comenta que a garota pode estar brava com Taiki. Já Ina começa a se afastar dele, pensando que, se a Shinatsu ver Taiki com ela, pode se sentir intimidada. Durante a tarde, novamente ela não consegue se concentrar nos treinos, preocupando suas amigas. Ela vai comprar um suco para recarregar suas energias, e, enquanto bebia, o vice-diretor vai até ela, dizendo que viu sua entrevista no jornal e começa a elogiar muito a garota. O diretor comenta que ela é muito disciplinada e não esperava menos da filha do grande Hirohiko Shono. Ele pede para que a garota convide seu pai para conhecer a escola qualquer dia desses, e depois disso ele se retira. Após ouvir isso, Ina acaba ficando pressionada com todas essas expectativas em cima dela, se achando alguém que não merecia tanto, pois, nesse momento, o que mais desejava era poder estar junto de um cara muito gente boa. Ela começa a observar o garoto treinando e, ao vê-lo, todas as coisas que recentemente descobriu começam a vir à sua mente, o que a faz ficar com o coração apertado. Mais tarde, ela treina sozinha, pois, depois de tudo isso, acha que precisava fazer tudo sozinha. Então ela passa dias e dias treinando sozinha e finalmente consegue voltar a se concentrar, o que a deixa muito feliz, pois não cometeu nenhum erro dessa vez. Porém, algo muito ruim acontece. Enquanto ela andava um pouco distraída, um garoto acaba esbarrando nela, fazendo Ina cair e torcer o pé. O garoto pede desculpas, mas ela só consegue pensar no pé que acabou de machucar e nas possíveis consequências. Ina começa a ter uma crise de ansiedade,
Mas, nesse momento, Taiki chega perguntando se ela consegue se levantar, o que a faz ficar mais calma. Ele fala que vai levá-la para a enfermaria, mas Ina fica preocupada com o que Shinatsu vai pensar ao vê-los nessa situação. Taiki responde que isso não importa e que não entende por que Ina anda agindo estranha ultimamente. Por fim, ele diz que, no momento, ela é a prioridade. Então ele ajuda a se apoiar nele enquanto a leva para tratar do ferimento. Chegando lá, a enfermeira fala que sua perna está tudo bem, explicando que está apenas inchado e a dor deve passar logo, e fala que não precisa se preocupar com o campeonato pois ela vai conseguir competir tranquilamente. Taiki fala que a garota fez todo esse drama para nada, e ela responde que estava muito pressionada e até não conseguia dormir à noite. Então Taiki começa a conversar com ela até que a dor da garota passe. Ina começa a desabafar com ele, explicando que várias pessoas estavam pressionando ela pelo fato de seu pai ser muito famoso, então criaram uma grande expectativa sobre ela. Por fim, Ina termina dizendo que se ela continuar assim, não vai conseguir vencer de uma certa pessoa. Taiki fica impressionado pois Ina sempre foi muito confiante. Ela responde que é a primeira vez que se sente assim, pois o juiz está obcecado por essa garota. Isso deixa Taiki bravo, pois o juiz deveria avaliar quem é melhor no esporte e não porque ele gosta da pessoa. Ina concorda, mas explica que entende o porquê deles acharem essa garota interessante. É aí que descobrimos que ela estava se referindo a Shinatsu e o juiz era para ser o Taiki. Porém ele não sabe disso. Ina fala que a garota é muito talentosa e mesmo assim continua treinando duro, e isso a deixa intimidada e com vontade de fugir. Ao ouvir isso, Taiki fala que sabe que ela não vai fugir da batalha, pois ela é uma guerreira, e odeia perder, e seu orgulho não permitiria que ela desista. Depois de ouvir isso, Ina fica mais calma e concorda com o garoto. Depois de sua dor melhorar, eles se retiram do local, e no caminho, Ina pede para que o Taiki deseje boa sorte para ela, e o garoto faz isso, deixando ela bem feliz. Depois disso, o anime dá um corte, e é mostrado a Ina ganhando o troféu de primeiro lugar das qualificatórias, onde todos desejam parabéns por todo o esforço que ela vem demonstrando. Taiki, que observava de longe, também fica feliz pela garota. Os dois acabam trocando olhares, então Ina vai até ele e pede para que Taiki continue de olho nela, pois seus encantos ainda não floresceram totalmente. Enquanto isso, Kyo entende tudo o que está rolando, e fica preocupado em como a Shinatsu vai reagir com tudo isso. À noite o prota já está em sua casa, então vai para o seu quarto para dormir, mas no caminho acaba encontrando a Shinatsu. Ela conta que hoje encontrou a Ina na clínica de osteopatia. Shinatsu comenta que a Ina é realmente incrível, pois venceu as qualificatórias ainda sendo caloura. O Taiki responde que Ina ainda não está satisfeita apenas com isso, pois ela achou que sua apresentação não foi completamente perfeita, e quer melhorar ainda mais para os Jogos Nacionais, e por fim diz que ela é doida por ginástica rítmica. Shinatsu fica impressionada em como ele fala bem da Ina, e depois disso eles dão boa noite. Ela se senta na escada e fica pensativa sobre os dois, achando que Taiki e Ina formam uma bela dupla, e começa a achar que o fato dela estar morando junto do Taiki está atrapalhando a relação que ele tem com a Ina. Então mentalmente ela se desculpa com a Ina, dizendo que está fazendo tudo isso apenas pelo basquete, e promete que vai fazer isso apenas até quando se formar. Chegamos a mais um final de vídeo. A história está começando a se desenrolar, e já dá para perceber que as duas garotas estão apaixonadas pelo protagonista. Quero ver como vai se desenrolar isso, e o que vai acontecer quando ele descobrir isso. Se você também está curioso, deixe um like e se inscreva para que eu possa trazer o próximo episódio desse anime para vocês. Um grande abraço do seu amigo Yu e até a próxima.